Pessoal, ontem eu debati um vídeo com vocês onde o Donald Trump fala que, se preciso for, vai usar a força militar para dar chibata no lombo do Maduro. Ou seja, que se preciso fosse, usaria força militar contra o ditador Nicolás Maduro, o que fez com que o ditador da Venezuela fique desesperado. Pois é. E eu comentei esse vídeo com vocês. Vou falar um pouco mais porque tiveram novas informações sobre isso, então a gente vai discutir um pouquinho mais. E aí, o Donald Trump pode mesmo usar a força militar contra a Venezuela? Bora entender um pouquinho mais disso aqui? Bora pra cima? Pessoal, bom domingo a vocês. Antes de mais nada, seja muito bem-vindo, cidadão de bem. Lembrando você que, se não se inscreveu no canal ainda, dá uma força rumo a 2 milhões de seguidores, nossa meta, tá bom? Nós vamos chegar lá. Mas bora lá, pessoal. O negócio é o seguinte. Ontem eu fiz o vídeo falando que o Donald Trump ele pode usar a força militar contra a Venezuela. E é óbvio que vocês fizeram aquilo que eu gosto muito, me questionaram. E eu gosto quando se questiona com argumentos plausíveis e argumentos bons. Que se eu errar, eu vou ter, o maior prazer de chegar aqui e te agradecer que me colocou no caminho certo. Às vezes eu dou uma informação que eu estou errado e você me corrige, eu venho aqui e falo, muito obrigado, nós estamos crescendo juntos, eu não sou dono da verdade. Então, nós vamos discutir sobre isso aí. Só lembrando, recadinho rápido, pessoal, quer aprender a ganhar dinheiro com leilão? Esse livro é bombástico. Eu peguei assim, um estudo pesado das principais técnicas que foram aplicadas durante esse período todo, né? E a gente já investe em imóveis e tudo. Peguei informações com muita gente boa do campo dos leilões e preparei esse livro para você. Então, é muito melhor do que investir em CDB, isso aí. Cara, leilão ainda é um mercado muito bom no Brasil. Então, você vai fazer o download do livro, vai efetuar o pagamento do valor que você acha justo. Eu quero é divulgar essa informação. E nós estamos preparando, a partir da semana que vem, vou trazer para mim, uma das mais tops do Brasil, né, para trazer para vocês uma mentoria para que vocês entendam a investir em leilões no Brasil, a levantar uma grana, não depender do governo e estar preparado, se for o caso, até para sair do Brasil, porque você não precisa estar no Brasil para trabalhar com leilões. Daqui do Uruguai eu consigo comprar imóveis em leilões no Brasil. Já pensou que top? Ganho dinheiro no Brasil, ganho dinheiro no Uruguai, ganho dinheiro nos Estados Unidos, ganho dinheiro na Espanha, tudo tem leilão. E depois que você aprende o caminho do jogo, meu amigo, aí é só fazer gol, tá bom? Então tá disponível para download aí para vocês. Vamos lá, pessoal, bora, é o seguinte. Ontem num vídeo, o Donald Trump falava, olha, o negócio é o seguinte, eu, se preciso for, vou usar a força militar contra a Venezuela porque o povo da Venezuela está sofrendo muito. Eu fiz a minha análise e disse o seguinte, olha, a questão é que tem a soberania popular. Então os países, por mais que seja deplorável o regime venezuelano, não dá para sair invadindo. Então, não à toa, Donald Trump não vai conseguir invadir a Venezuela de forma tão simples. E eu falei sobre isso aqui. Aí entrou o ponto interessante. O Luiz Fabiano Passos, ele fez um comentário aqui que me chamou a atenção. Eu gostei. Obrigado, Luiz Fabiano. Me fez refletir um pouco mais para poder trazer essa resposta para vocês. Beleza? Vamos lá. O Osama e o Saddam deveriam ter te contratado como advogado. Daí não teriam sido caçados até a morte. Vamos lá. Para quem não sabe, Saddam Hussein, presidente do Iraque, realmente foi enforcado, né? Foi morto depois de um julgamento lá no Iraque, porque era um ditador igual Maduro. E já o Osama Bin Laden também foi literalmente morto e caçado pelas tropas americanas. São dois pontos diferentes, nós vamos falar sobre isso aqui. Mas aí ele falou, devia ter me contratado como advogado. Não, eu não advogo nem para ele, nem para o Maduro, tá? Eu só estou falando como é a legislação brasileira, tá? Então eu sou anti-Maduro, contra Maduro e detesto, tá? Acho que tem que cair o mais rápido possível, só para deixar claro. Sei que foram acusações muito diferentes, mas para quem quer fazer, tem como fazer. Um guspe e um fósforo vira uma bomba. Bom comentário. O
Careca, não sei de quem que ele está falando, o Careca está fazendo e acontecendo, porque aqui teve muito dinheiro envolvido e muita corrupção e muito cagalhão. Foi o que o Luiz Fabiano escreveu aqui, tá? Cara, tá certo. Quando quer fazer, um fósforo vira bomba e quando quer, sempre tem um argumento, sempre tem uma desculpa. Isso é verdade. Mas vamos entender esse caso aqui. E aí, o Trump pode chegar com tropas, força militar e chutar o balde? Cara, não é tão simples assim, tá? Então não adianta a gente achar que vai fazer um oba-oba, vai chegar e falar que vai acontecer, mas calma. Aí você precisa entender o que está acontecendo. Essa matéria aqui é sobre o vídeo que eu postei para vocês. O vídeo não é de agora, é de 2019. Mas era o que Donald Trump queria. O grande problema é que o Donald Trump não conseguiu, né, voltar para a Casa Branca em 2020. Então, ele não conseguiu cumprir. Mas no finalzinho de 2019, o Donald Trump falou isso aqui, ó. A dura advertência de Trump ao exército da Venezuela para que abandone o seu apoio a Maduro. Estão arriscando a sua vida. Já perderam tudo. Pois é, o Donald Trump subiu o tom, levantou, ameaçou entrar com o exército e falou, ó, eu tô dando um recado pro exército venezuelano. Abandona Maduro. Larga Maduro, senão vai perder a própria vida com isso. Isso aqui na época, né, causou uma polêmica, aquela tchutchuquinha da leste, aquela tchutchuquinha da esquerda. Ai, meu Deus, o Donald Trump é um ditador de falar isso contra o Madurinho, Deu uma maior repercussão. Esses jornalistas de merda que tem aí, né, esse bando de gente chata aí, o que aconteceu? Nossa, mas como que Donald Trump fala isso? A galera da BBC, todo mundo, tá invadindo a soberania da Venezuela. Todo mundo ficou do lado da Venezuela, a galera artística aí, a galera da mídia aí. Mas o que acontece? Ó, o Maduro tá desesperado. Esta matéria, tá? É daqui do Uruguai, portal de Montevidéu, ó, não chega no Brasil. Cara, é impressionante. Quando eu tô aqui, chegam informações que nenhum jornal brasileiro passa como realmente está passando, tá? Jornal de Montevidéu. Maduro citou o Artigas. Artigas é um herói nacional aqui do Uruguai. O Maduro citou Artigas para pedir calma por triunfo de Trump e a garantia da democracia. Ou seja, o Maduro está desesperado. O mandatário venezuelano disse que há muita gente nervosa tratando que o eleito presidente estadunidense ataque o seu país, ou seja, preocupado que o Maduro, o Trump agora vai chegar e vai chutar o balde. E essa matéria, ó, dia 9 de novembro de 2024, é uma matéria de ontem, tá, pessoal? Então, o que tá rolando? Tá rolando, e aqui no Uruguai, tá chegando coisa que o Maduro tá desesperado, não matou, ele fez aquela divulgação de que quer, não, eu quero trabalhar com os Estados Unidos, eu quero ficar agora com os Estados Unidos, alinhado com os Estados Unidos, vamos restabelecer a nossa relação, no próximo ano aí vai ter eleição justa, fica tranquilo. Pois é, o Maduro tá desesperadinho, né? O que acontece? A galera da esquerda vive passando o pano, né? A Dilma, por exemplo, sempre foi muito alinhada com o Maduro. Dilma compara o Maduro a Saddam Hussein e não foi para criticá-lo, tá? Então essa turma sempre adorou o Maduro, sempre adorou o Saddam Hussein. Por isso que, quando você citou, eu coloquei essa aqui e coloco os dois juntos. A ex-presidente afirma que a oposição venezuelana pode levar o país vizinho a um conflito armado e que o risco é ocorrer como no Iraque, onde surgiu o Estado Islâmico. O especialista diz que Dilma fala sem conhecimento nenhum do assunto. E realmente a Dilma, conhecimento no assunto é algo que lhe carece, né? E aí, vamos lá. A ditadura agradece 5 trabalhos de universidades brasileiras a favor do regime venezuelano. Mesmo com sinais de que o modelo fracassaria, alguns pesquisadores brasileiros ficam do lado do Chaves e do Maduro. Ou seja, o Brasil sempre, né, a esquerda brasileira sempre esteve do lado do Maduro e do Chaves. Olha só essa matéria aqui que foi divulgada,
agora há pouco, 2023, depois que o Lula já tomou o poder, provavelmente algum blogueirozinho da USP, 86 anos de nascimento do líder iraquiano Saddam Hussein, né? E aqui ele fala aqui, ó, Lucas Rubio. Há 86 anos, em 28 de abril de 1937, nascia Saddam Hussein, líder do Iraque durante importante período. Muitos dizem que era ruim com ele, mas todos nós temos certeza que é muito pior sem ele. A morte de Saddam e a destruição total do Iraque pelos Estados Unidos foi um crime. Então eles tentam jogar a pecha, essa turminha da left, que os Estados Unidos é o culpado pelo que aconteceu no Iraque, tá? Mas vamos entender, o meu intuito aqui é falar por que o caso do Obama Bin Laden, por que o caso do Saddam Hussein é diferente do caso do Maduro. Por quê? Vamos lá. O que aconteceu na época? Vamos entender que eram momentos diferentes. A ONU da época, então assim, a ONU precisava dar um respaldo. A ONU de hoje, ela é totalmente esquerdista, para você ter uma noção. A UNRW, que é uma agência da ONU, ela tem gente de grupos de terror lá dentro. Então a ONU de hoje é uma ONU completamente diferente da época do Saddam Hussein. E a figura do Maduro e do Saddam Hussein são figuras diferentes. O Maduro é um mal para o seu povo. O Saddam Hussein era um mal para o seu povo e um perigo para outros povos. Tá? Então vamos deixar claro. A turma da left aí questiona, mas o Saddam Hussein tinha produções de armas nucleares. Então, um dos grandes pontos que o Saddam Hussein fazia era ficar ameaçando os Estados Unidos, ameaçando países vizinhos, fazendo ataques de terror o tempo todo, né? Então, ele tinha um arsenal e ele se gabava disso, né? De ter um arsenal de armas nucleares, tá, pessoal? Então, ele mesmo falava desse arsenal de armas nucleares que o Saddam Hussein tinha. Então, com base nisso, foi convocada uma reunião da ONU. O Reino Unido e vários outros países falaram, olha, a gente tem que fazer uma incursão e nesta incursão nós vamos ter que declarar guerra ao Iraque. Né? Então começou uma guerra ao Iraque e vamos fazer essa guerra ao Iraque porque eles declaram abertamente que tem armas nucleares com poder de destruição em massa. Poder de destruição em massa. Inclusive, para fazer um teste com essas armas, ele usou contra xiitas, que matou não sei quantas pessoas, 400 pessoas, 400 mil, não sei. Ele fez um teste, né, com essas armas, isso é da época, tá? Então ele fez um teste com essas armas e matou muita gente. Então, depois desse teste que fez esse genocídio, os Estados Unidos tiveram a chancela para invadir. Então, só depois disso, os Estados Unidos entraram, começaram a guerra, né? Teve a guerra do Iraque, começou a guerra, né? E depois dessa guerra que rolou, o Saddam Hussein perdeu o poder das suas tropas, ou seja, o exército iraquiano se rendeu, um novo poder foi constituído, ou seja, um novo presidente foi constituído, um tribunal iraquiano, então presta atenção, foi um tribunal do Iraque, tá? O tribunal que já tinha lá, o tribunal iraquiano, foi constituído e o Saddam Hussein foi julgado e condenado à muerte, tá bom? Então ele foi condenado à morte por um tribunal iraquiano com base nas leis iraquianas. Então tem muita gente que pensa que os Estados Unidos entrou, pegou o cara, foi lá, enforcou o cara, só porque ele estava fazendo coisa ruim com o seu próprio povo, e não era. O argumento que os Estados Unidos teve ora bolas, tem armas em massa, né? Estão construindo armas em massa para matar outros povos, né? Para fazer genocídio de outros povos. Então, com autorização da ONU, assim, um tanto quanto conturbada, porque não foi unânime, tinha uma resolução da ONU naquela época que falava que não precisava ser unânime. Então, com base nisso, né, com base da resolução da época, que foi até revogada, os Estados Unidos entrou aí, pum, já era,
o senhor Saddam Hussein, que acabou sendo enforcado, tá bom? Já o Bin Laden, né? O Osama Bin Laden, né? Não Obama, Osama Bin Laden. O que aconteceu com o Osama Bin Laden? O Osama Bin Laden foi diferente. O Osama Bin Laden é mais ou menos o que o grupo Jamais acabou de fazer com Israel. Vocês esqueceram que o Osama Bin Laden foi o cara do World Trade Center, né? Foi o filho da mãe do World Trade Center. Então, o que eles falaram? Pois é, mas vamos dar a resposta. Então, depois do ataque do World Trade Center, houve uma declaração de guerra dos Estados Unidos, e os Estados Unidos veio, fez a incursão, pegou o cara e meteu bronca no cara. Mas entenda que os Estados Unidos não foi o primeiro a dar o passo, não foi o agressor, ele foi o agredido e, como resposta, falou que pegaria o Osama Bin Laden. É o que Israel está fazendo hoje com relação ao grupo Hamas, com relação ao pessoal do Irã. É o que Israel está fazendo. Veio, me atacou, não, eu vou declarar guerra e vou partir para cima. E é isso que aconteceu. Então o Osama Bin Laden também foi outro caso muito diferente. Com relação ao Maduro. Com relação ao Maduro, é diferente porque o Maduro não argumenta e bate no peito que tem armas nucleares de destruição em massa, como era o caso do ditador do Iraque, Saddam Hussein. Mas, entretanto, todavia, contudo, nós temos um ponto aqui específico. Há denúncias de recebimento de armas de outros países, né? E aí entram aqui alguns players como Coreia do Norte, Rússia e Irã. Tá? Então, o Donald Trump, ele argumentava em 2019 que ele ia pegar na cola do Maduro, mas ia pegar na cola do Maduro porque o Maduro tinha recebimento de armas e estava organizando para montar a base desses grupos. E aí é onde o Donald Trump tem um olhinho voltado aqui para o Brasil também, que deixou navios iraquianos atracarem aqui no Brasil de carga e ninguém sabia ao certo quais as cargas que tinham, lembra disso? Pois é, faz um olhar para o Brasil também. Mas a grande questão é que são momentos diferentes. Então, quando eu argumentei que tem a questão da soberania, por causa da soberania, não dá para o Donald Trump só chegar, cheguei chegando e vou invadir e sai fora Maduro. Não é assim, tá? Mas o que eu posso afirmar para vocês com toda garantia é que o homem está desesperado, tá? Que o Maduro está preocupado e muito preocupado, né? O mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, se referiu novamente à vitória de Donald Trump nas eleições estadunidenses, agora, né? Sexta-feira, com quem está disposto a ter boas relações uma vez que assuma. Deixemos tranquilo ao presidente eleito para que defina os seus passos e os seus planos. Eu vejo muita gente nervosa e será de muita gente nervosa tratando de chegar a que Trump se venha contra a Venezuela e nos ataques, disse Maduro, né, em uma roda de imprensa, né, numa roda de jornalistas. Então, assim, cara, o homem tá trincando as bases, tá morrendo de medo, isso aí é fato. Falou pianinho, ai. Se quiser, agora derruba, tá? Derruba nós, tá bom? Então, se ele quiser, o Maduro cai. Mas, é como eu disse, tem muita questão que envolve isso, tem que ter o argumento certo. Cara, e assim, vou falar o português claro para vocês. Quando esses caras querem fazer alguma coisa, eles simplesmente fazem. A Venezuela tem petróleo pra caramba, não é muito diferente do Iraque, não. Tem petróleo pra caramba. A Venezuela tem um ditador ferrado, igual o Iraque tinha. A situação é diferente? Mas não é tanto, tá? Então, assim, dentro das regras de direito, eles não podem fazer nada. Dentro das regras de direito, ele não pode fazer nada. Mas, cara, esses caras, quando eles querem, eles mesmos mandam um ataque contra eles, tipo assim, os próprios Estados Unidos pega e fala, filho, atinge aqui, um navio americano aqui, mata a tripulação, que aí nós vamos retalhar. Eles mesmos fazem, entendeu? Eles criam, né? A gente chama isso de false flag. O que é a false flag? Eles criam uma bandeira falsa, né? Uma situação onde ele mesmo cria a situação, diz que foi o Maduro e pimba na gorduchinha do Maduro. Já era, entendeu? Então, realmente, não é à toa que o Maduro tá nesse desespero todo aí. Pessoal, eu respondi. Dessa vez eu quis entrar aqui porque o assunto, assim,
meio que história, meio complexo para mim colocar para vocês. E afinal, hoje é domingão também, não adianta eu ficar trazendo um monte de matéria aqui, né? Mas enfim, este era o ponto que eu queria colocar para vocês. Há uma vasta diferença, porque Saddam Hussein e Bin Laden era outra coisa, e Maduro. Mas que o homem está se borrando, isso não é novidade para ninguém, e que o Trump vai voltar com sangue nos olhos, porque o Maduro ironizou, tirou onda quando o Trump saiu da presidência. Agora eu acho que o Trump vai voltar, mas com um tremendo um cagalhaço, né, de um cagaço aí, né, com a volta do Trump. Tá bom? E é isso, pessoal. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial aqui nesse domingão abençoado. A gente volta daqui a pouquinho, tá? Meio-dia eu volto para almoçar com vocês. É sempre um prazer estar aqui e discutir. E é isso que eu gosto, tá? Argumentos que fazem a gente pensar, né? Crescer como pessoa e entender um pouquinho mais. A política, a história, tudo isso é muito importante, tá? E a própria filosofia, tá? De tudo isso, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo editorial. Só um lembrete para vocês. Segredos Milionários do Leilões. Tá aí para você. É só baixar, tá? Tá aí, é só clicar no link aí. Tá esse e os outros livros também estão disponíveis aí. Logo, logo a gente vai montar uma biblioteca para vocês estarem acompanhando aí, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.